Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Ajuda o povo a caminhar na tua igreja sem vacilar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente. Nosso apóstolo pastor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor, reza pela tua igreja, São Pedro protetor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite a todos. Boa noite. Bem-vindos a esta Eucaristia, São Pedro e São Paulo. Celebramos hoje a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, santos que regaram a igreja com o próprio sangue e combateram o bom combate de Cristo, congregando a família de Deus. Bendigamos ao Senhor pela fé viva de Pedro e pelo ardor missionário de Paulo. Celebremos em comunhão com o Papa Francisco. Um instante de silêncio para nos penitenciar. Em Jesus Cristo justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, 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 piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, 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 piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. Glória,
Oremos. De modo especial, queremos colocar em intenção a vida de cada família da nossa paróquia, que estão presentes em todas as nossas comunidades, a vida das famílias que nos acompanham pela tombo sonora e pelo Facebook. Coloque aí também a sua intenção diante do Senhor. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu. E o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria ao Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores
Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salvam. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças, e ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham pelo Facebook, pela rádio, hoje nós celebramos dois santos importantíssimos na vida da igreja, São Pedro e São Paulo. E também o dia do Papa, lembrando, rezando pelo nosso Papa atual, Papa Francisco, que é representante de Pedro, sucessor de Pedro, que foi escolhido por Jesus para ser a pedra fundamental sobre a qual ele iria construir a igreja. Então, celebrando esses dois grandes santos, que tiveram missões diferentes, mas com o mesmo objetivo: levar Jesus, levar o Evangelho, testemunhar a fé corajosamente, doando a vida. Celebramos a paixão de Pedro e Paulo, por isso estamos aqui celebrando com os paramentos vermelhos, porque foram dois homens que morreram por causa de Jesus. Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de forma invertida, porque não aceitou ser crucificado como Jesus, não se achou digno disso. E Paulo foi decapitado, teve então sua cabeça cortada. Alguém só é capaz de chegar a tanto porque tem uma missão muito forte, uma intuição muito forte de que está fazendo o correto. E esses dois homens tinham, cada um à sua maneira. Pedro, o representante dos 12, e Paulo, que veio depois, também considerado apóstolo. De perseguidor de Jesus, passou a ser um cristão fervoroso, ajudando a espalhar a mensagem do Evangelho em todo o mundo conhecido. Ao celebrarmos esses dois grandes santos, hoje, São Pedro e São Paulo, a igreja convida cada um de nós, batizados, crismados, a assumir a nossa fé de forma mais verdadeira, de forma mais consistente, na certeza de que Jesus caminha conosco, e levar adiante a boa notícia de Jesus, levar adiante o amor de Jesus. Se esses santos foram capazes de levar com maestria, com coragem, a mensagem do amor de Jesus, nós também podemos, fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. A primeira leitura nos fala de Pedro, que estava na prisão e que foi libertado pelo anjo do Senhor da prisão, enquanto a comunidade estava orando por ele. Foi libertado porque ele ainda não estava no fim da sua missão, precisava continuar anunciando Jesus. E Deus o liberta da prisão, enviando os seus anjos. Herodes Agripa, ano 41 e 44 da nossa era cristã, era o rei naquela época. Então ele resolveu mover uma perseguição contra a igreja, contra os cristãos. Foi nessa época que ele mandou prender Pedro para ser apresentado, para ser morto durante a Páscoa dos judeus. Mas a sua vontade não aconteceu nesse período, Deus libertou Pedro da prisão, para dizer que quem assume verdadeiramente a sua fé também tem perseguições. São Pedro passou por várias, por essa da prisão, por várias outras, até a morte, mas não abandonou o seu caminho de levar Jesus, de testemunhar a fé. A segunda leitura nos fala de São Paulo, na segunda carta a Timóteo. Paulo também está na prisão
e diz uma frase muito conhecida por nós, no versículo 7: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. E agora estava esperando a coroa da justiça, que o justo juiz, o Senhor, lhe daria no dia final. E disse que Deus esteve sempre do lado dele, dando força, fazendo com que ele fosse um anunciador da mensagem de Jesus. Estava consciente da sua missão, mesmo na prisão, mesmo com medo da morte, mas com a certeza da fé de que Deus não o havia abandonado, de que ele tinha combatido o bom combate. E no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, versículos 13 a 19, o evangelista coloca a pergunta de Jesus para os discípulos. Quem dizem, Jesus pergunta aos discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí obteve várias respostas, no nível de que Jesus era um profeta, um grande profeta, como os profetas do Antigo Testamento, como João Batista. Mas ninguém do povo disse que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus volta para os próprios discípulos que o conheciam, conviviam com ele, e obtém a seguinte resposta por meio de Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Essa resposta é uma resposta muito além da resposta que o povo que não conhecia de perto Jesus tinha dado. É uma resposta que ultrapassava o conhecimento humano. Por isso Jesus disse a Pedro, que não tinha sido um ser humano que havia revelado a Pedro aquela resposta, mas o Pai, por meio do Espírito, Jesus não fala aqui por meio do Espírito, mas é o Espírito Santo que iluminou Pedro para dizer em nome dos outros apóstolos: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A resposta vem de Deus, é inspirada por Deus, E a partir dessa resposta, Pedro recebe a missão de ser a pedra fundamental da construção da igreja, que tem a missão de ligar e desligar. Nessa missão de ligar e desligar, entendemos a comunhão, estabelecer a comunhão com Deus ou não. Pedro recebe esta missão grandiosa, de ser a pedra fundamental. Podemos entender essa pedra aqui não só como a construção, a pedra da construção, mas a pedra abrigo, caverna. A igreja é a pedra fundamento da fé, fundamento de Jesus para todos nós, mas é também a pedra caverna que nos abriga, que tem a missão de acolher a todos, no amor, na justiça, na solidariedade. Que Deus abençoe cada um de nós, para que nós também, no dia a dia, possamos dar a resposta que Pedro deu, que Jesus é o Messias, com as nossas palavras e também com a nossa vida, com as nossas atitudes. E a resposta mais importante que Jesus espera de nós é sermos igreja, é sermos igreja viva, sermos igreja onde Jesus vai, através dos nossos comportamentos, das nossas ações, do nosso testemunho. Pedro e Paulo possam continuar inspirando cada um de nós na nossa caminhada de fé. Que nós tenhamos a coragem de não abandonar Jesus nunca na nossa missão de testemunhar o Evangelho. Que Deus abençoe a cada um de nós, que São Pedro e São Paulo interceda por cada um de nós. Que o Papa Francisco, hoje sucessor de Pedro, que ele continue a sua missão de ser um Cristo no meio de nós, de ser a presença dessa igreja, fundamento da fé,
dessa igreja que acolhe a todos, sempre valorizando a vida em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé e professar juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, dirijamos confiantes nossas preces comunitárias a Deus nosso Pai, dizendo: atendei, Senhor, a nossa prece. Senhor, vós que zelastes por Pedro, confirmai na fé a vossa igreja, para que não esmoreça no testemunho diante dos desafios de hoje, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que confirmastes Pedro no primado da igreja, iluminai e protegei o Papa Francisco, os ministros e os servidores das comunidades, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que chamastes Pedro e Paulo, continuai convidando homens e mulheres de boa vontade para o serviço do vosso reino de paz e justiça, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que libertastes os apóstolos da prisão, protegei e acompanhai os missionários e todos os vossos discípulos e discípulas que atuam em lugares de conflito, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que prometestes a vida eterna aos vossos fiéis, acolhei no vosso reino nossos falecidos. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Acolhei, Senhor nosso Deus, nossas preces que vos dirigimos, por Cristo nosso Senhor. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Quem será? Se Ele é por nós, quem será? Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Quem será? Se Ele é por nós, quem será? Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos,
Acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. A verdade é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos, São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo, unidos pela coroa do martírio. Recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta.
E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Emanuel e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Livrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 Antes de participar do banquete da Eucaristia, sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Presença real na hóstia santa, presença real de Cristo Jesus.
Cordeiro imolado, puro e sem mancha. O Cordeiro é o Filho de Deus Criador. Eu te adoro, eu te meu Senhor. Pão que alimenta e dá vida eterna. O pão é um corpo de nosso Senhor. O vinho que salva e me dá coragem. É o sangue do meu Redentor. Eu te adoro, eu te louvo, eu te amo, eu te espero, meu Senhor. Presença real na hóstia santa, presença real de Cristo Jesus, que sob o véu do sacramento contemplo a face do meu Salvador. Eu te adoro, eu te louvo, eu te amo, eu te espero, meu Senhor. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou pela rádio, pelo Facebook. Deus continue abençoando, dando coragem, força, espírito de seguimento de Jesus, como Pedro e Paulo tiveram no decorrer da sua vida, o seu testemunho. Que Deus abençoe a todos e nos proteja a nossa vida, principalmente nesse momento da pandemia. E que ajude a gente também a proteger a vida dos irmãos. O Senhor esteja convosco. Vamos acompanhar a bênção solene de São Pedro e São Paulo. Após cada oração, vamos responder rezando amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro, sobre a qual se edifica toda a igreja. Ele que instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para o Cristo. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo escolhido e na fronte assinalado com o nome do Senhor que caminha ao nosso lado. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar.